Bom dia, estou vendo que algumas pessoas chegaram durante a nossa meditação. Espero que tenham aproveitado um pouco que tenha sido, mas que possa ter estabilizado um pouco a mente de vocês para que a gente possa realmente entender o que o Buda tem a nos dizer hoje. Sobre a meditação, a nossa tradição, assim como tantas outras tradições religiosas, temos a meditação. Mas nós não podemos aqui perder de vista quais são as bases dela e qual é o nosso objetivo. hum? Dependendo da tradição religiosa ou tradição espiritual, que não se insira dentro de uma religião, todas elas têm visões de mundo. E nós aqui temos a nossa também, que nos propõe um caminho a ser perseguido. Tá? Então, qual é a base da meditação para nós aqui, budistas? É o que está dito no Nyadon. São três pontos. Primeiro deles, a devoção. A devoção ao mestre espiritual. O mestre espiritual, que aqui é o Lama, né, dentro, né, porque o budismo tem várias linhagens, vários tipos de práticas. Aqui nós estamos dentro do Vajrayana, então a devoção é ao Lama, que é uma das três raízes. É, um lama, nós devemos escolher muito bem. Nós já vimos que há vários tipos de mestres tolos, como está muito bem explicado lá no nosso volume do nosso Gampo, Ornamento da Preciosa Liberação. Então, nós precisamos sempre observar esse mestre. A palavra para traduzir lama é amigo da virtude. Então, nós precisamos ver se esse mestre espiritual é um amigo da virtude, se a vida dele, ele busca efetivamente praticar os atos positivos. Muitas das vezes, nós, envolvidos nas nossas confusões do samsara, vamos escolher um mestre espiritual que fez lá alguns acordos com o samsara, aos quais nós também estamos buscando alguns acordos no samsara, como se fosse possível conciliar um estado de consciência, de experiência da natureza última da mente, com o samsara. Não tem acordo nisso daí. Então, nós precisamos primeiro buscar quem é o mestre espiritual e se ele atende a esses requisitos que estão elencados na nossa tradição como necessários. Né? Tem as 50 estrofes de devoção ao guru, do Avaragosha, que tem uma pessoa que está traduzindo. Espero que em breve a gente possa disponibilizar para vocês. Então, esse é um dos primeiros pontos do Nhadon. O outro é a compaixão pelos seres, porque a nossa prática aqui é para realmente beneficiar os seres, seja com os nossos atos, com as nossas palavras, com o nosso corpo, mas, sobretudo, com a nossa mente. Hum? Criando um ambiente na nossa mente de bons pensamentos em relação a todos os seres. Ou seja, liberá-los de todos os nossos julgamentos, porque quem julga é a mente confusa, é a mente cheia lá das suas convicções. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto do Nhadon é a meditação sobre a impermanência, que nós vemos cotidianamente em tudo que experimentamos. Então, esses três pontos devem ser respeitados. Com isso, em nossa mente, nós vamos respeitar aqueles três pontos que eu falei aqui no começo da nossa atividade hoje, que é como a gente vai colocar o corpo, como é que a gente vai colocar a nossa, a nossa mente apoiada sobre um suporte e a nossa atitude mental de ter realmente esses pontos aqui do Nhadon. Tá? Então, é nesse corpo de experiências que nós vamos praticar adequadamente a nossa meditação. Não perder jamais de vista que o objetivo nosso aqui é liberar os seres de todos os nossos julgamentos, tá bom? Então, a gente não, como está lá no texto do Lojong, não pense nada a respeito do outro, quem quer que seja, tá bom? Então, esses são os pontos importantes para a gente saber que é a meditação.
porque a gente, muitas das vezes, se equivoca e coloca a meditação ou a prática mesmo do budismo dentro do contexto lá dos 8 dharmas mundanos, como se a gente estivesse querendo fazer esse acordo da nossa prática espiritual aqui com o nosso samsara. E não é assim, não dá para misturar as duas coisas. É claro que a nossa prática vai dar sustentação para uma vida no samsara de forma efetiva, que a gente possa efetivamente ajudar os outros, tá? Inclusive, sem essa atividade benéfica para todos que nos cercam, todos, não interessa qual é o credo, qual time de futebol, não interessa. É esse o objetivo, porque também, se a gente não beneficiar o outro, não faz nenhum sentido a prática nossa de meditação. Então, primeira coisa, não fazer acordos com Sansara, não colocar os 8 dharmas mundanos. Segundo passo, né, quando a gente já progrediu um pouquinho na meditação, o que nós vamos conseguir com a nossa meditação? Uma mente mais clara, uma mente mais estável, uma mente mais calma. Isso aí, para quem já conseguiu isso, beleza, já está satisfatório, vamos dizer assim. Então, não se esqueça desses 3 pontos: calma, estável e claro. Mas esse não é o objetivo lá final. Qual é o objetivo lá, nosso final? Lá? É o quê? É um estado de consciência, que não tem nada a ver com esse nosso estado de consciência que a gente tem aqui no Sansara, que na verdade é super apegado aos reinos dos sentidos. Não tem nada a ver com essa consciência distraída. Essa é uma consciência atenta. Ela percebe claramente todos os pensamentos, ideias, emoções que passam nessa nossa mente confusa. E aí, o que ela vai fazer? O que não é pertinente usar naquela situação que se apresenta, ela vai simplesmente deixar passar. E os pensamentos que forem adequados para que a gente seja efetivo em alguma ação, é esses que a gente vai escolher. Mas nós vamos ter essa consciência, então, de poder escolher quais são os pensamentos que a gente vai acolher e eles podem dar sequência às palavras e às ações coerentes com ela, tá bom? Porque a nosso objetivo aqui é ter ações no nosso cotidiano, ações generosas, éticas, amorosas, compassivas. Mas para isso nós precisamos ter esse estado de consciência. E lá, no nosso estado de Buda, ao qual nós estamos ainda muito distantes, até dessa mente mesmo, nós nos liberamos e vamos ter então uma atitude espontânea no nosso cotidiano, que é dita a atitude, né, a atividade espontânea de todos os Budas. Tá bom? Então, a gente tem essas etapas aí do caminho. Cada um de vocês vai, ao longo da sua própria experiência, ver em que ponto está. Entre 2 testemunhos, fique sempre com o melhor, que é você mesmo, vai dizer: olha, eu estou nesse ponto aqui. Eu ainda estou querendo os dharmas mundanos, eu ainda estou querendo elogios, eu ainda estou querendo prazer, eu ainda estou querendo ter um estado de bem-aventurança. Enfim, seja honesto com você mesmo. E aí, gradativamente, com esse desenvolvimento da nossa consciência, nós vamos saber exatamente em que ponto estamos. Então, sempre fica com isso, né? Não é o que o coleguinha diz, né? Não é o que o seu amiguinho de sanga vai dizer, mas é que você mesmo vai dizer para você mesmo, sem se enganar, sendo honesto consigo mesmo, tá bom? Então, isso é muito importante, porque senão, se a gente não sabe em que ponto a gente está, a gente não sabe para onde vai, tá bom? Então, essas são as instruções, é porque vieram 2 perguntas a respeito da meditação. A pessoa viu o vídeo e falou: ah, vocês meditam antes? Sim, meditamos antes de fazer o ensinamento. Então, está aqui respondido e aproveitam, quem não tinha tido essa explicação, que tenha atendido a necessidade aqui de todos.
Bem, nós estamos estudando o Dhammapada. O Dhammapada é um dos 4 textos que, como eu já expliquei aqui, serão usados na preparação do retiro de 3 anos. Os outros o Ornamento da Preciosa Liberação, nosso querido Gampopa, o Dhammapada, esse aqui, o Bodhisattva Charyavatara e as aspirações do Mahamudra, que nós estamos aqui dando uma explicação rapidamente aqui nesses domingos. Então, o Dhammapada é um, né, desses textos. E nós chegamos no capítulo 5, que é o Balavaga, que vai falar dos tolos, dos estúpidos, dos hipócritas. Nós já falamos aqui dos mestres tolos, já falamos dos praticantes tolos, e hoje aqui, essa estrofe de hoje vai falar daqueles que estão no cotidiano e agem de forma tola. Então, é a estrofe 67. Eu vou ler primeiro, que eu estou lendo aqui. Tem também a versão que está no acesso ao insight, que eu coloquei lá no site, quer dizer, já desde o começo, quando eu comecei com isso, que também é uma tradução muito boa que foi feita. Tá? Mas vamos aqui, essa que foi publicada pela Palas Atenas. Não é bem praticado aquele ato do qual alguém, tendo-o feito, se arrepende, e cujo fruto, chorando e com face lacrimosa, ele recebe. Então, essa é uma versão muito bonita, uma versão poética, que, na verdade, é como as estrofes do Dhammapada estão grafadas, estão escritas. Então, ela está perfeita, não tem nenhuma crítica em relação a isso. Mas essa tradução nova que eu venho fazendo é baseada nas demais traduções que existem e de alguns comentários de alguns mestres. Então, essa nova tradução ficou: não é favorável, positivo, o ato que, tendo sido praticado, posteriormente se fica atormentado, e cujo fruto é recebido com lamentações e com o rosto em lágrimas. Então, aqui está falando na nossa prática cotidiana, nos nossos atos. É claro que a nossa mente, normalmente, ela é distraída com os objetos das 6 consciências. Como ela está distraída, né, voltando um pouquinho à nossa conversinha agora há pouco, sobre o estado de consciência, quando a gente, que é o estado para ser desenvolvido, quando a gente está na nossa mente distraída, o que a gente vai ser? Deixar levar pelos diversos estímulos. Então, se vem lá um objeto visual, a gente se fascina com ele, um objeto olfativo, você se fascina, ai, que cheiro bom e tal, e aí o pensamento segue trazendo sentimento, trazendo as emoções, e aí a história corre e o camarada pode passar a vida inteira nessa historinha aí. Então, é natural que a gente cometa os atos negativos, tá, gente? A gente precisa ser um pouquinho compreensivo com a gente mesmo, não se achar um Buda perfeito que não comete ato negativo. Todo dia a gente comete negativo. É só estar com a mente distraída, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Ficar se atormentando com isso? Não, vamos aplicar as 4 forças. Reconhecer ele, né, a força do suporte, se comprometer a não praticar mais, nem praticar os atos positivos, tá bom? Então, ninguém fique arrastando correntes pesadas. Olha, que pessoa terrível que eu sou. Gente, olha, todo mundo comete ato negativo. Eu não conheço ser vivo, né, seres humanos, sobretudo, que não cometam atos negativos, tá? Até hoje, não conheci ninguém imaculado, tá? Mas, enfim, pode ser que seja. Então, o que o Buda está nos trazendo aqui? O ato não é favorável se você, posteriormente, fica atormentado e cujo fruto é recebido com lamentações e sofrimento. Tá? Então, isso aqui ele dá a característica do ato. Então, aquele que tem consciência, ele vai ficar atormentado de ter cometido o ato negativo, mas não você ficar seguindo nessa tortura aí, aplica as 4 forças que o Buda ensinou, e o fruto é recebido com lamentações e o corpo, né, o rosto em lágrimas, que é o quê? O sofrimento.
Então, o Buda vai dizer para a gente quais são os atos negativos, porque às vezes a gente tem uma lista, né? Ah, tem esse positivo, esse negativo. Não. Como é que o fruto foi recebido? Foi com alegria, com felicidade verdadeira? Beleza, é um ato positivo, mas vamos explicar isso mais daqui a pouco. Se teve algum sofrimento, ele foi um ato negativo. E também não é para a gente ficar animado, porque às vezes o fruto não vem assim nesta vida, não vem nessa semana, não vem nesse ano. Aí a gente fica animado, ó, tá vendo? Foi um ato positivo porque eu não sofri. Não, esse sofrimento pode vir em uma das suas vidas futuras, tá? Então ninguém fica animado para achar que tá tudo certo por aí, não. É, na nossa tradição não há evolução. Isso é um ponto muito importante. Ou seja, nós podemos muito bem ser grandes meditadores, estarmos lá na calma, na clareza, na mente estável e tal, e distrair, cometer um ato negativo. E dependendo desse ato negativo, a gente vai lá parar nos infernos. Tá bom? Então não tem evolução, que também isso fique bem claro. Mas aqueles que, com perseverança, com coragem, seguem direitinho o caminho, vai cair, vai levantar de novo, vai cair, vai levantar de novo, vai cair, vai levantar de novo. Então, nesse sentido, tem uma evolução, se tiver perseverança e coragem. Tá? E seguir exatamente né, as instruções. Tá? Mas a gente vai cair muitas vezes. Tal como na nossa meditação. A gente distrai, o que a gente faz? Volta para o suporte. Distraiu, volta para o suporte. E na nossa vida é a mesma coisa. Tá? Então, é interessante aqui o Buda caracterizar o que vem a ser esse ato negativo. E aí eu preparei para vocês a historinha de hoje, que é o comentário do Buda Gosa sobre essa estrofe. Tudo bem até aí? Hoje são muitas instruções aqui. Bom, essa historinha está lá colocada como o fazendeiro acusado injustamente de um roubo. O Buda, então, está em Jetavana e ele está diante lá da assembleia, de praticantes, de monges, enfim, todos que o cercavam ali na sanga, e ele vai contar, então, a história desse fazendeiro. Havia, então, um rico comerciante, muito, muito rico, tá, gente? Muito, muito, na cidade de Salvati. E aí, um grupo lá de 4 ladrões resolve assim: não, nós vamos roubar, né? Ele, porque ele é muito rico, nós vamos lá roubar. E aí, eles montaram lá um plano. Eles iam entrar pelos canais subterrâneos da cidade, e aí executaram esse plano. Eles foram pelos canais subterrâneos, aí na altura da casa lá desse homem muito rico, eles cavaram um túnel e atingiram lá a casa dele, e aí conseguiram roubar, né, um tesouro assim incalculável. E aí é, eles seguiram pelo mesmo caminho de volta, né, voltando lá pelos canais subterrâneos, e um dos ladrões ele escondeu uma bolsa com muitas moedas de ouro, escondeu lá na roupa dele, e eles seguiram para um campo. Chegaram lá no campo, distribuíram, né, o que eles amealharam lá no roubo, e aquele que havia roubado aquela quantidade lá de moedas, sem perceber, ele deixou cair a sacola. Mas aí eles partiram lá satisfeitos, cada um levou sua parte e cada um foi buscar seu rumo. E nesse campo ele tinha, né, um dono, que era lá um fazendeiro. E o fazendeiro começou a arar o campo de manhã cedo, né? Esse roubo foi à noite. De manhã cedo, o fazendeiro começou a arar o campo. E aí o Buda, na sua onisciência, ele percebeu assim, olha, esse fazendeiro vai ser acusado injustamente de um roubo, porque caiu lá nesse terreno, nesse campo, a sacola lá cheia de moedas de ouro, que o outro deixou cair sem perceber. Eu preciso ir lá fazer alguma coisa. E aí o Buda, pelos seus poderes supranormais e tal,
voou lá para esse campo, ele ainda levou o Ananda junto. E aí passaram pelo fazendeiro dizendo sempre assim, né? O Buda falou para o Ananda: Olha, Ananda, olha ali aquela cobra, muito venenosa. Aí o Ananda: É uma cobra muito venenosa, né? É uma cobra de um veneno mortal. E aí o Buda repetiu isso, o Ananda sempre repetiu, eles foram repetindo. E aí o fazendeiro estava ali arando o campo, não entendeu nada. Mas o que o Buda passou por aqui com o Ananda falando isso? Não estou entendendo nada, não estou vendo cobra nenhuma. Mas ele tranquilamente continuou arando o campo. E aí chegou lá no ponto onde havia caído a bolsa, aí ele falou assim: Olha só, é uma bolsa. Ele abriu, né, cheia de moedas lá de ouro. Ele falou assim: Ah, mas agora eu não vou me ocupar com isso, não. Aí pegou um pouco de terra, jogou por cima e falou: Não, vou continuar é, arando o meu campo aqui, que eu tenho mais o que fazer. Mas ficou com aquela história do Buda ter passado por ali com a Ananda falando essas frases. E aí o que aconteceu? A pessoa que havia sido lá roubado, né, esse senhor lá milionário, deu conta do roubo, aí chamou lá a polícia e tal, os ministros e tal, falou lá com o rei e falou assim: Olha, eu fui roubado, me levaram todo o meu tesouro e eu preciso ir em busca desses ladrões. E aí o que eles fizeram? Eles foram seguindo o rumo, descobriram lá o buraco e tal, foram lá pelos canais subterrâneos e tal, e chegaram no tal do campo. Chegando lá no tal do campo, eles viram, né? Começaram lá, começou a investigação lá, viram o quê? A bolsa com as moedas todas. E aí foram e falaram assim: o ladrão está por aqui. E foram seguindo as pegadas de quem? Do fazendeiro. Porque ele havia arado o campo, então as pegadas dos ladrões haviam desaparecido. Então, o grupo ali de investigadores, eles foram atrás das pegadas do fazendeiro. Aí chegaram lá, falaram: você que é o responsável aqui por esse campo? Sim, sim, eu sou o responsável, né? Eu que aro, eu que cuido do plantio, da colheita e tudo. Claro, pois é, porque nós achamos uma grande fortuna que foi roubada desse senhor aqui. O senhor está preso, deram ordem de prisão a ele. E aí prenderam ele, né, amarraram as mãos dele para trás e tal, e foram conduzindo para o local de execução. E aí o fazendeiro lembrou das frases do Buda. Aí ele falou assim: acho que o Buda estava me passando ali alguma orientação. Não adianta eu falar que o Buda foi testemunha de alguma coisa, porque eu não estou muito certo disso. Mas eu vou falar o que ele falou. E aí começou a repetir essas frases. Falou: Olha ali, Ananda, olha que cobra venenosa. Aí o Ananda falava: Olha, sim, é uma cobra venenosa, cujo veneno é mortal. E aí o fazendeiro foi repetindo essa frase do Buda e do Ananda, do Buda e do Ananda. Aí os investigadores lá, e o senhor que havia sido roubado, falou: Mas, gente, ele está muito esquisito. Ele está sendo levado para o local de execução e está falando isso de cobra venenosa, cobra fatal, né, cujo veneno é fatal. Tem alguma coisa errada nisso. Aí ele falou assim: Olha, eles conversaram lá entre eles, falaram: Olha, vamos pegar ele, então, em vez de levar para o local de execução, vamos levar lá para o rei, porque o rei vai decidir o que aconteceu. O que está acontecendo, na verdade. E aí levaram, né, o fazendeiro lá para encontrar com o rei. Aí o rei perguntou assim: Mas o que é isso? Você está aí repetindo essas frases sem parar, você está sendo levado para o local de execução e você só está repetindo isso? Eu falei: senhor, porque se eu dissesse que o Buda havia sido testemunha do que havia acontecido, ninguém ia acreditar em mim. Mas com essas frases que ele me disse, ele e o Ananda, eu pude trazer né, a informação de que o Buda é onisciente, ele sabe que eu não fui responsável, eu não sou culpado desse crime, desse roubo. E aí o rei entendeu que ele era tão humilde, ele estava tão certo do que ele havia cometido, que né, ele não havia cometido um ato negativo, que ele nem pediu assim: eu quero testemunho do Buda e tal. Não, ele simplesmente fez com que as pessoas vissem que tinha algo errado ali naquela situação que se apresentava.
E aí o Buda falou assim, olha, se ele foi tão corajoso a esse ponto, eu resolvo liberá-lo. Ele é inocente do crime. E aí depois os investigadores seguiram lá as trilhas dos bandidos, enfim, algumas pistas que haviam deixado, e acabaram prendendo os responsáveis pelo roubo, porque eles estavam lá com as moedas todas de ouro, enfim, as joias, tudo que eles haviam é, roubado. E aí o Buda, então, dá esse ensinamento, que é essa estrofe de hoje, depois de ter contado essa história. Porque, gente, é sempre muito importante a gente entender em que contexto o ensinamento foi dado. Porque se a gente tira do contexto, o que a gente vai fazer? A gente vai se apropriar de algumas palavras para justificar a nossa vida no samsara. E isso é uma atitude equivocada. Então, a gente precisa entender qual foi o contexto para a gente entender o que está por trás daquilo ali, que é tipo a moral da história, para que a gente possa realmente praticar adequadamente no nosso cotidiano. Então, o Buda diz, como está no texto do Buda Gosa, tá? Agora é essa terceira versão aqui. O ato não é positivo se posteriormente o autor deve se arrepender, e o fruto é recebido com lágrimas, que são essas duas características. Quando a gente fica torturado, amargurado por ter cometido algum, algum ato, se ele é negativo, a gente vai ter esse sentimento de mal-estar, tá? E também se o fruto é recebido com lágrimas, que é a consequência dos atos nossos negativos. Tá bom? Então, essa é a história. Então, para começar nossas reflexões aqui, tem um pensador, um grande pensador de uma outra tradição religiosa, que eu vou traduzir aqui para vocês com as palavrinhas budistas. E ele diz assim: um ato negativo, mesmo que você tenha um prazer momentâneo nele, uma hora esse prazer vai passar, porque ele é impermanente. Mas o fruto desse ato é certo, pela lei do karma. Então, essa é a primeira regrinha em relação aos atos negativos. Nós podemos ter algum deleite, algum tipo de prazer com os atos, né? Normalmente a gente se compraz com os atos negativos porque estão ali as nossas emoções e a gente se compraz. Mas reflitam que esse prazer é momentâneo, é impermanente. Mas a marca vai ficar, porque o fruto do ato ele jamais se esgota. Tá? Em contrapartida, segue o grande pensador, se um ato positivo é praticado, mesmo que se esteja cansado, mesmo que se esteja doente, essa doença, esse cansaço, são igualmente impermanentes e vão passar. Mas o fruto desse ato positivo é certo e nós vamos colher esse fruto com o coração em festa. Então, na primeira situação, esse fruto é recebido com lamentações, com sofrimento, que são os atos negativos, ainda que você tenha tido prazer nele. E os atos positivos são recolhidos com o coração em festa, ainda que você estivesse cansado, ainda que você estivesse doente. Tá bom? Então, reflita um pouco sobre isso, porque esse é um ensinamento muito profundo. Como eu disse lá anteriormente, quando a gente pratica os atos com a mente distraída, maculado pelos 8 dharmas mundanos, o resultado vai ser sofrimento. Tá? E quando a gente liberta o nosso coração de todos os julgamentos, quando a gente age adequadamente na situação que se apresenta, realmente pensando em beneficiar quem está ali naquela circunstância, o resultado é felicidade. Tá? E é uma felicidade sublime, não é essa felicidade desse prazerzinho que a gente encontra por aí. Então, nós precisamos refletir com o que nós entretemos a nossa mente. A nossa apreensão egocêntrica, ela, pelo caráter dela cumulativo,
que acontece? Nós, lá desde pequenininho, não vou nem colocar lá desde os tempos sem princípio, mas nessa vida aqui, com a característica cumulativa dela, o que acontece? Nós vamos tendo as experiências na sequência do tempo, né? Considerando aqui o tempo, tudo, enfim, tem outras histórias a respeito disso, mas vamos considerar uma linha do tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar no meio ambiente, gente, isso é lá desde pequenininho, quando a gente está lá, um serzinho, que se não tiver alguém que cuide, a gente vai morrer. Então, lá desse princípio, a gente vai cercando essa apreensão egocêntrica das coisas que fazem sentido para ela. Ah, isso aí interessa. E as coisas que não faz sentido para essa historinha, a gente rejeita, tá? Então, o que acontece? Nós criamos uma tendência na nossa mente, isso aqui segundo a tradição budista, tá, gente? Tem outras tradições, como eu disse, outras visões da ciência, visões psicanalíticas que vão dizer coisas um pouco diferentes. Mas aqui é o que vemos no contexto da nossa tradição budista aqui. Então, o que acontece? A gente tende a ficar nesse círculo, confirmando aquilo que a gente já acredita, reforçando as nossas convicções, reforçando as nossas crenças. E o Lama Trinley sempre dizia que não tem nada pior do que a pessoa cercada das suas convicções, das suas crenças. Ele até falava crianças, né? Porque ele tinha uma dificuldade de colocar o som ali, mas ele falava a respeito das nossas crenças. E nós criamos uma tendência de ficar nesse círculo, de ficar alimentando os pensamentos. E imaginem a situação da pessoa que alimenta os pensamentos negativos. Porque a apreensão egocêntrica, qualquer coisa que dê vivacidade a ela, ela vai pegar. Pode ser uma doença, pode ser imaginária, né, gente? Não precisa ser algo real, não. Tudo que vai alimentar, ela pega. Pode ser coisa boa, coisa ruim. Se vai confirmar a apreensão egocêntrica, beleza, ela vai lá e pega. Como um buraco negro, né? Passou ali perto, ela pega. Se não vai confirmar, ela rejeita. E aí nós ficamos nas ruminações, tanto as ruminações negativas, sei lá, de uma doença, de uma situação desagradável, daquele boleto que não para de olhar para a gente, oh, eu estou aqui esperando que você me resolva e tal. A gente vai entreter essa história, ou as nossas fantasias, nossas projeções do futuro, sei lá o que vai fazer, uma viagem, ou sei lá, a família que quer constituir, a gente está entretendo alguma historinha. Mas ficamos o quê? Nas ruminações. E a ruminação aqui é tanto positiva quanto negativa. E o que acontece? Nós nos tornamos cativos da nossa própria apreensão egocêntrica, porque ficamos nessa ruminação aí, alimentando as nossas crenças, as nossas convicções. E aí, gente, é aqui vem a proposta do Buda. Como é que nós vamos ter uma outra visão do mundo? E essa outra visão não é uma outra visão assim, maravilhosa e tal, porque a iluminação, a pessoa cheia de fantasia que a gente alimenta. Não, é ter a ação, como eu já expliquei, do Bodhisattva. Olha o que temos para hoje. É isso, é o que temos que fazer. Se é lavar o banheiro, é lavar o banheiro, gente. Essa é a ação do Bodhisattva. Sem pensar nada, não pense nada. A gente não vai pensar nada do outro, não vai pensar nada na situação. Se é um banheiro que está solicitando ser lavado, lave o banheiro. Se é uma louça que é para lavar, lave a louça. Hum? Se agora, o que a situação presente está solicitando? É isso que é a ação do Bodhisattva. A gente ter a ação, né, na nossa consciência, lembra lá, livro dos pensamentos, ideias e emoções, vamos estar libertos naquela própria experiência que se apresenta, que a gente vai continuar vivo, gente. Depois a gente vai perder o corpo, mas enquanto a gente estiver vivo, qual é a ação apropriada? Qual é a ação adequada? Então, esse é o caminhar da gente. Mas quando nós estamos
na experiência da nossa apreensão egocêntrica, o que a gente vai fazer? A gente vai viver o cotidiano, viver a nossa experiência, qualquer coisa, gente, qualquer coisa, tá? De acordo com as nossas crenças. Eu me lembro de um praticante que havia uma grande quantidade de louça para ser lavada. Isso aconteceu lá em Sonada. E aí, esse praticante, a gente convidou, eu e Lama Trimê convidamos esse outro praticante, falou assim, gente, olha, tem um monte de louça para lavar, vamos lavar a louça? Ele falou assim, não lavo louças. Ou seja, a pessoa está lá na experiência das suas convicções, da sua apreensão egocêntrica no último. Então, olha só como é que a gente pode ser prisioneiro das nossas convicções ou como é que a gente pode ser liberto no campo da experiência e fazer o que é necessário. Então, esse é o objetivo. Como é que nós vamos aplicar a nossa prática no cotidiano? Porque se não é para aplicar no cotidiano, gente, não serve para nada, até é só entretenimento, vamos lá meditar e tal, que é aquela moçada que quer lá uma experiência, sei lá, extraordinária, ou está querendo um pouco de paz, está querendo, sei lá, alguma coisa, entendeu? Tá bom, né? Eles têm lá, né, as necessidades dele, tá bom, né? Mas estão lá, perdidos lá dentro das próprias crenças, tá? Mas o objetivo do ensinamento do Senhor Buda é realmente nos libertar das nossas convicções e estar pronto para agir no que quer que seja. Mas precisamos, para isso, desenvolver a consciência, senão nós vamos fazer esse ato com a nossa consciência maculada. Tá bom? Gente, olha, é muita coisa que eu trouxe aqui para vocês, porque chegamos aqui no canto dos bodhisattvas. E teve também mais uma pergunta, porque durante a semana as pessoas me mandam perguntas, que eu falei a respeito de deixar ir o medo e a esperança. Então, eu trouxe aqui né, uma parte do texto, que é do Jean Gontru, onde ele vai falar a respeito da esperança e do medo. Tá? É importante que a gente compreenda bem, tá, isso. Porque enquanto a gente tem esperança ou expectativa do que quer que seja, não tá bom. Enquanto a gente estiver com medo do inferno, a gente sim deve temer, né, os resultados dos nossos atos negativos, né, para que a gente os evite. Mas enquanto a gente tem essa tônica da esperança e do medo, a coisa não está boa. Mais profundamente, nós vamos nos libertar de toda e qualquer qualificação ou especificação disso ou daquilo outro. Eu me lembro bem de um ensinamento que eu recebi de um grande yogi, e ele disse assim, que uma pessoa perguntou para ele, mas vem cá, é yoga ou é yoga? Ele simplesmente respondeu assim, e eu estava presente, né, durante essa pergunta. Ele falou assim, olha assim, enquanto a pessoa está na dúvida lá se é yoga ou yoga, é sinal de que ela não entendeu nada. Esse é um imenso ensinamento. Então, enquanto nós estamos envolvidos com essas características, com essas fabricações do que quer que seja, é sinal de que não entendemos nada ainda onde estamos. E se a gente não sabe onde está, a gente não sabe para onde a gente vai. Tá? Essa esperança aqui é a esperança de atingir algum resultado, a expectativa de ter algum estado de transcendência, mas não se deixe manipular por isso, tá? Tanto pelos outros quanto por você mesmo, tá? Na via do despertar, nós deveremos ter a aspiração de atingir esse estado de consciência, seguir as instruções dos mestres espirituais
e atingir esse objetivo. Mas é uma aspiração, não tem desejo, não tem apego nenhum. Se tiver isso, não tá bom. Então, eu trouxe essa frasezinha. É muito bonito, tá, gente? Mas eu sei que o Dharma tem muitas belas palavras, mas não se deixem fascinar por isso. Mergulhem fundo no sentido da palavra. Diz então Jagannatha Kuntu, deixe ir a esperança e o medo. Se é melhor para mim ficar doente, dê-me a energia de estar doente. Se é melhor para mim me recuperar, dê-me a energia para me recuperar. Se é melhor para mim morrer, dê-me a energia para morrer. Então, num primeiro momento, nós podemos ver assim, então é tipo para, como é que se diz, se conformar com a situação, mas não é isso, gente. O que está trazendo aqui, porque a gente não pode esquecer que isso aqui são grandes mestres. O que quer que a situação se apresente, e aqui ele deu, né, 3 exemplos aqui, né, da doença, da morte, mas, na verdade, é o que quer que se apresente. O que a situação está nos solicitando? Então, o que ele pede? Dê-me a energia para viver aquilo ali. É uma súplica que ele faz, né, para a própria consciência, para que ele tenha energia de praticar aquele ato ali. Aqui são exemplos mais fortes, como a doença e a morte, que são os sofrimentos humanos mesmo, né? Mas isso deve ser aplicado em todas as ações do cotidiano. O nosso cérebrozinho, ele tem um probleminha, ele tem muitos probleminhas, mas quando isso que eu estava falando agora, de reforçar a própria convicção, e ele só ir, né, repetindo essa tendência, esse hábito, o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer coisas novas, de fazer algo que a gente não quer. Mas nós precisamos estimular essa áreazinha do nosso cérebro de fazer essas coisas que, a princípio, é desagradável, senão a gente não sai dessa caixa e vamos ser eternamente escravos de nós mesmos. Então, esse desafio de encarar situações desafiadoras, difíceis para nós, é um grande exercício para o nosso cérebro. Tá? Isso acontece a nível fisiológico, não é só na fase assim, vamos nos libertar. Não, isso acontece, é fisiológico. Tá? Então, é preciso que a gente nos libere desse modus operandi que a gente vem tendo desde os tempos sem princípio ainda nessa vida. Isso é a nossa libertação, isso é a conquista da nossa própria consciência. Tá, então é isso. Eu preparei aqui mais coisas aqui para vocês, mas já está dando a nossa hora aqui, porque eu quero manter o meu compromisso aqui de trazer as aspirações do Mahamudra, que é o texto do terceiro Karmapa, o Ranjung Dosha. Tudo bem até aí, gente? Então, nós chegamos aqui na estrofe 6, né? Tá. Então, vamos lá para a 7ª. Tudo bem, então, aí, gente? Então, vamos encerrar aqui essa estrofe do capítulo aqui do Balavaga e vamos passar, então, para a aspiração do Mahamudra. É uma explicação muito breve, tá? Mas é a minha intenção realmente de disponibilizar, assim como os demais textos também já estão disponíveis para vocês, esse também aqui está disponível para todos. Tá? O grupo do Preparação do Retiro de 3 anos não é para um pretenso grupo de eleitos, é para todos nós. Então, vamos lá. A 7ª. Diz, então, o terceiro Karmapa. Gente, assim, sempre é bom a gente ter a sequência toda do texto que eu já no primeiro dia disponibilizei, tá? Então, assim, não é para tentar entender isso aqui solto no espaço, é porque eu venho na sequência, mas entendo que esse é um texto completo, do mesmo jeito que é o Dosha Shantuma, que tem todas as instruções lá, aqui também tem todas as instruções da prática, mas a gente não pode pegar um pedaço e tentar entender.
E aí ele diz: na base da purificação, a mente em si, união de claridade e da vacuidade como meio de purificar o grande yoga damantino do Mahamudra. O que é purificado? As máculas das ilusões adventícias. O fruto da purificação é o Dharmakaya imaculado. Possa ele se tornar manifesto. Gente, está aqui o resumo todinho da ópera. Todinho. Qual é a base da purificação? O que a gente está trabalhando aqui? A mente. Não é isso? Qual é a mente que precede as ações? Com a palavra e com o corpo. Como é que a gente vai agir? Então, qual é a base da purificação? Qual é o objeto a ser trabalhado? É a mente. União de claridade e vacuidade. São duas características. A claridade é a manifestação dos nossos pensamentos que surgem e a vacuidade é de onde ela vem. Isso aqui a gente está falando de Mahamudra. Aí ele vem como meio de purificar o grande yoga adamantino Mahamudra. Mahamudra, que é o grande selo. Todas as coisas são tais como elas são. Livre de toda fabricação, livre de toda elaboração. É, é o que é para ser feito, é a grande yoga, ou seja, os meios hábeis para que a gente atinja esse estado dessa consciência. E depois o estado lá de Buda, livre de toda atividade com desejo ou aspiração, ou seja, atividade espontânea dos Budas. Então, meio são as yogas do adamantino do Mahamudra. O que é purificado? É o quê? As máculas das ilusões adventícias. Não é isso? Liberar dos nossos inimigos, que são as máculas, a gente não recita lá? Não é isso, gente? A gente recita isso quando a gente faz a dedicatória. Então, quais são os nossos inimigos? O que é para ser purificado? Dois pontos. As máculas das ilusões adventícias, ou seja, das percepções das seis consciências. Aí ele vai falar, o fruto da purificação é o quê? O Dharmakaya imaculado, que é a nossa natureza búdica, a nossa mente tal como ela é, pura, livre de toda fabricação, de toda elaboração, absolutamente desperta e tem uma atividade espontânea no ambiente, nas experiências, para beneficiar os outros. E aí ele pede, possa ele se tornar manifesto. É uma súplica. E daí ele segue, que é o 8. Cortar as opiniões parciais pela base. É a certeza da visão. Preservá-la sem distração. É o essencial da meditação. Fortalecer a meditação em todas as circunstâncias é a ação superior. Possa eu ter a certeza da visão, da meditação e da ação. Então, esse é o caminho do Mahamudra, que aqui nós vamos falar rapidamente. Mas os pontos principais para a gente falar aqui nesse ensinamento. Cortar as opiniões parciais pela base. O que a gente acabou de falar? Cortar as opiniões, ou seja, as nossas crenças, nossas convicções da nossa apreensão egocêntrica. Então, cortamos pela base. Essa é a certeza da visão. Quando a gente corta as nossas convicções, a gente passa a ter uma visão perfeita, imaculada da realidade que estamos vivendo. E aí ele diz, preservá-la sem distração. Lembra lá que eu falei que o probleminha da gente é se distrair? Então, a gente vai preservar essa certeza da visão sem distração, sem se deixar levar pelos diversos objetos surgidos nas seis consciências. Esse é o essencial da meditação. Olha que sucesso total, gente. As pessoas complicam muito, mas, assim, não precisa complicar. Quem complica é a apreensão egocêntrica. E ele diz fortalecer a meditação em
todas as circunstâncias, é a ação superior. Por quê? O que é esse ensinamento aqui? Normalmente, o que a gente quer? Está todo mundo saturado do samsara. O que a gente quer? Um lugar de paz, um Shangri-La qualquer, para a gente meditar. Ah, eu vou meditar agora. Tipo, deixar meus problemas todos de lado lá e eu quero aqui um lugar de paz. Gente, normal, tudo bem, isso aí faz parte da vida do samsara mesmo. Às vezes a gente está cansadaço e aí só quer um pouco de repouso. Às vezes a gente até precisa mesmo desse repouso. Então, nada demais da gente querer essa, essa meditação que nos isola da existência. Mas não é isso que é para fazer. Reforço aqui a história de que fortalecer a meditação em todas as circunstâncias. Essa é a ação superior. Se a gente não aplicar o que a gente treina a nossa mente na meditação, ou seja, deixar passar os pensamentos, ideias, emoções que não são pertinentes para ser aplicado naquela situação e acolher os pensamentos que são necessários para atuar numa determinada circunstância. Então, se você está atravessando uma rua, você não vai pensar como tomar um sorvete, porque você corre um grande risco de ser atropelado. Quando você está pronto, né, para atravessar uma rua, você tem que ver quais são os pensamentos. Bom, eu tenho que olhar para um lado, para o outro, ver se tem sinal, se não tem sinal. Aqui em Brasília a gente faz sinal de vida para atravessar. Quais são os pensamentos que eu devo acolher para ter uma ação efetiva? No cotidiano, gente. Mas é na meditação que a gente treina deixar passar essa turma. E depois a gente vai saber escolher quais são os pensamentos que nós devemos dar sequência a ele com as nossas palavras e as nossas ações. Então, essa é a ação superior, ou seja, na nossa vida. Posso ter a certeza da visão, da meditação e da ação. Tá? Claro, gente, isso aqui eu estou falando rapidamente. Mas, enfim, sobre a visão, meditação e ação, basicamente, né, de uma forma bem simples, é isso qual é a explicação. E aí o Karmapa segue na estrofe 9. Todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente. Quanto à mente, não há mente. A essência da mente é vacuidade. Vazia, porém incessante. Ela se manifesta. Examinando isso completamente, posso eu tomar uma decisão definitiva. Então, o que ele coloca aqui? Todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente. Isso aqui é uma fonte de grande confusão, porque as pessoas confundem com o que diz aí a ciência, né, que depende do observador e tal, aí tentam fazer um ajambrado de meditação com física e tal. Não, não é assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São dois campos completamente diversos do conhecimento humano. Não se misturam, não, tá? Apesar de algumas pessoas gostarem de usar a ciência. Já tiveram outras pessoas que fizeram isso, de usar a ciência como justificativa do que quer que seja. Mas não precisa disso, não. Cada um no seu quadrado, tratando muito bem da parte que lhe cabe nesse latifúndio. Então, todos os fenômenos são projeção ilusória da mente. Ou seja, na experiência do samsara, na nossa convicção, da nossa apreensão excêntrica, das nossas distrações com os objetos das seis consciências, nós vamos ter a experiência de acordo com as nossas crenças e as nossas convicções. Ou seja, elas são essas projeções ilusórias da mente. Então, dentro do contexto da nossa tradição budista, é isso que quer dizer. Nós vamos ter uma experiência do que quer que seja, e aqui eu estou colocando, repetindo isso do que quer que seja, porque é do que quer que seja mesmo, tá, gente? É o que for. Nós vamos projetar nessa experiência as nossas crenças
e convicções. Ou seja, nós estamos alimentando as nossas tendências, os nossos hábitos, reforçando a nossa apreensão egocêntrica. Quando nós vamos nos libertando todos os pensamentos, ideias, emoções, sentimentos, tudo mais, nós passamos por uma visão liberta da experiência. E aí o terceiro karmapa segue. Quanto à mente, não há mente. Ai, meu Deus. Aqui tem duas coisas, porque são belas palavras. Aí a pessoa pode entrar num processo de fascinação que não é bom. Ah, quanto à mente, não há mente, os pensamentos não são nada, e ainda assim surge e tal. E entram num processo de fascinação, que vão o quê? Só alimentar mais a nossa apreensão egocêntrica. Então, lembra lá, falei das etapas do caminho? Quando a gente atinge lá o estado de Buda, a gente vai ver que nem essa mente conhecedora, essa consciência, nem ela mais vai estar presente, tá? Mas, por enquanto, tem muito chão ainda para a gente, tá? Essa mente, ela não existe. Ela não tem uma existência como a gente entende. Em outras tradições, dá-se isso dá-se outros nomes a isso, né? Uns chamam de Deus, outros chamam, né, das divindades que assim representam esse onisciente, mas para nós aqui é simplesmente quanto a mente, não a mente. A essência da mente é a vacuidade, ou seja, livre de todas as características. Mas aí, para a gente ter essa experiência da vacuidade, é preciso muita prática. Tá? Então, por enquanto, não estamos nesse nível aí, não. Eu, sempre que falo a palavra vacuidade, eu me lembro, há muito tempo atrás, no KPG, eu estava traduzindo o Lama Trinley, e durante o ensinamento teve um senhor que estava bem, né, em 2 lugares distante de mim, e aí o Lama Trinley percebeu que ele, durante o ensinamento, ficou lá, com os olhinhos fechados e tudo. E aí o Lama Trinley, né, falou assim, olha, que aconteceu, né, durante o ensinamento? Eu falei, eu estava meditando sobre a vacuidade. O Lama Trinley só sorriu assim e falou, bom, bom, porque esse é um auto-engano. Tá? Como eu disse, é legítimo a gente se cansar do samsara e querer meditar um pouquinho para simplesmente ficar longe de tudo. Mas isso não é meditação, e tampouco meditar sobre a vacuidade. Ainda estamos muito distantes disso aí. Somos todos iniciantes nesse caminho. E aí o terceiro karmapa segue. Vazia, porém incessante, ela se manifesta. Porque todos o que surge na nossa mente é incessante, ela é não obstruída. Da vacuidade surge a claridade, que são tudo que surge na mente, e ela é incessante, ela é não obstruída, ou seja, não para nunca, a gente não para de pensar. A questão é o que fazer com tudo que surge na mente. E ele diz, examinando isso completamente. Olha só, isso aqui é a essência da meditação. Examinando isto completamente. Quando nós estamos lá treinando o nosso chinês, e aí depois Latom, e aí une chinês e Latom, é isso aqui, examinar. E não é examinar com o objetivo de dar qualificativos ou nomes ou notas para as coisas. Ah, esse sentimento é bom, né? Essa ideia é maravilhosa. Não, simplesmente deixar isso passar. Como ele diz aqui, examinando isso completamente. E aí, no cotidiano, a gente vai poder acolher os pensamentos que foram pertinentes a aplicar. Isso ficou claro para vocês, né? Espero que sim. Então, examinar isso completamente, que é o modo de funcionamento da mente, conforme está explicado na nossa tradição. Da vacuidade surge a claridade, que é tudo que surge na mente, e eles são não obstruídos, ou como ele diz aqui, ela se manifesta de forma incessante. Tá? E aí ele diz, possa eu tomar uma decisão definitiva.
E aí que é essa coragem, essa perseverança da gente com a nossa prática, com os nossos estudos. Nós precisamos levar as duas coisas. Não é só meditação, tem gente que só gosta de meditação, mas não estuda nada. Ou seja, está perdendo uma asa da ave que nos levará ao despertar. É preciso as duas coisas, tá? Uma coisa alimenta a outra. Realmente, a gente precisa dessas duas asas. E também não adianta a pessoa que só quer estudar. Essa é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que ficam lá estudando, 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 mas só criam mais confusão na mente. Precisa meditar. Então, a gente precisa meditar e a gente precisa estudar. Precisa fazer essas duas coisas. E aí chegamos aqui no 10 que nós vamos deixar para o próximo domingo. Minha intenção é a gente concluir essa brevíssima explanação sobre as aspirações de Mahamudra em novembro, quando vamos concluir, então, as 25 estrofes desse. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Chegamos aqui no nosso horário combinado. Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Então, vamos fazer a nossa dedicatória. A dedicatória é um ensinamento, não é simplesmente um ritual, porque a gente confunde um pouco isso, achando que é um ritual, mas não é um ritual, a gente precisa entender o que está sendo dito. E aí a gente diz, né? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do samsara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.